Bom, a gente tem que ver alguns princípios. Primeiro, o princípio bíblico para a igreja são igrejas locais. Não deve haver uma igreja matriz que controle outras. O princípio da Escritura, claríssimo, que as igrejas devem ser locais. Por exemplo, quando Paulo viajou, e nós temos a descrição da evangelização de Paulo em Atos, ele chegava numa cidade, pregava o evangelho, algumas pessoas ali, movidas pelo Espírito, criam no evangelho, ele ficava ali, variava, às vezes ele ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos, ali Deus levantava homens que creram no evangelho, eram estabelecidos presbíteros, a liderança da igreja local, e ele ia embora. Ele não criou uma denominação de Paulo, ele não ficava governando essas igrejas. Então, isso é fundamental. A comunidade cristã de Londrina, o nome Comunidade Cristã de Londrina, não tem a menor relevância. Nós temos, por uma questão legal, institucional da lei, porque nós temos um espaço que nós alugamos, nós temos que ter cuidados ali, então tem que ter um nome perante a lei humana, mas diante de Deus ela não tem a menor relevância. Então, isso é um ponto. Então, não existe, nós não vamos ter isso, né? Outra comunidade cristã de Londrina e outros lugares. Já fere o princípio. Cada igreja, em cada lugar, seja cidade, bairro, igreja bíblica, tem um governante que é Cristo, um cabeça que é Cristo. Então, a ideia denominacional de governos centrados em um homem, em um grupo de pessoas, em várias cidades, fere o princípio da Escritura. Dito isso, o que é uma igreja bíblica, ou que nós identificamos e que temos relacionamento? Primeiro, é uma igreja que está centrada fundamentalmente nos 5 pontos da reforma, que começa com aquele que nós já vimos, o solo e a Escritura. Depois nós temos o somente a graça, que a salvação é pela graça, a palavra de Deus é clara, ela é de graça mediante a fé, crer na graça é essa fé, que também é dada por Deus, ela é centrada somente em Cristo, não em nenhum homem, que é o 4º ponto, e ela deve viver para a honra e para a glória de Deus, somente a Deus a glória. Então, esse para nós são os 5 pontos centrais de uma igreja bíblica. Essa igreja, ela deve ter uma liderança plural, não pode estar centrada em um único homem, devem ser homens, de acordo com a palavra de Deus, maduros, que tenham aptidão para o ensino, que devem cuidar das ovelhas de Cristo que ali se reúnem. Todo esse cuidado deve ser mediante a palavra de Deus. E nós cremos, como reformados, que é a nossa identificação, que ela deve estar centrada, então, nas doutrinas da graça, que enfatizam a soberania de Deus na salvação do homem. O homem não participa na salvação. Não é porque ele não queira, ele nem quer. O homem não quer, ele não pode. A palavra de Deus é clara, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém. Bom, se não há ninguém, e alguém está buscando, foi porque alguém tomou iniciativa, e não fomos nós, foi Deus. Então, nós enfatizamos a soberania de Deus na salvação das pessoas. Isso, a soberania que está baseada na sua graça, na sua misericórdia e no seu amor por pecadores. Esses são alguns pilares. Uma igreja deve ter uma disciplina, ela deve cuidar à luz da Escritura, com misericórdia, com perdão. Então, eu creio que essas seriam, a princípio, as principais bases para uma igreja bíblica. Então, você falou uma coisa aí que eu achei muito, muito forte, Marcos. A congregação, e esse o canal, o foco é falar com esse público, o pessoal que vem da congregação, eles têm uma sede que é o Braz e tudo emana do Braz. Eles controlam aí, só no Brasil, eu creio que mais de 17 mil igrejas. Então, esse método claramente não é bíblico, Marco? Dá para afirmar isso? Absoluto, sem dúvida nenhuma. Onde a gente vê isso na Escritura? Guardadas as devidas proporções, é o que o Vaticano faz. O Vaticano controla todas as igrejas católicas do mundo. Está centrada em um grupo de pessoas. Onde está isso na Escritura? O princípio da Escritura é igrejas independentes. Elas são independentes. Se o apóstolo Paulo plantou igrejas, ele não ficou governando, ainda que fosse um apóstolo. Ele não ficou gerenciando esse grupo de igrejas. Tanto que algumas delas, infelizmente, seguiram um outro caminho, abandonaram o evangelho e tomaram rumos contrários à palavra de Deus, infelizmente. Então, em nenhum deles, o princípio da palavra é claro. Ele plantava aquela igreja, ele depois escrevia as cartas, que não seriam somente para elas, mas para nós hoje, mas ele não tinha uma ingerência. Quem era o governo? E ele e Pedro falam exatamente isso. Os presbíteros devem cuidar e zelar das almas das ovelhas que estão naquela igreja local. Não eram os apóstolos. Agora, os apóstolos que escreveram a palavra de Deus, e não são eles, então, portanto, é a palavra de Deus é que deve guiar os presbíteros das igrejas locais. Então, uma denominação que tem um líder, um grupo de líderes,
que comanda várias igrejas em várias cidades, ela já está errando no princípio da Escritura. Eu entendo que a proposta para isso é assim, bom, já que nós começamos, nós temos essa teologia, a gente vai cuidar. Mas quem cuida é Cristo. Quem cuida é o Senhor da igreja, não somos nós. E quando a gente fere esse princípio e tem muito poder na mão de poucos, é inevitável que os erros vão vir. É isso aí, porque não é o papel nosso cuidar da igreja de Cristo, o grupo das igrejas, mas sim o próprio Cristo. Ô Marco, dá para fazer uma adenda, isso é tão real, porque uma vez eu tive com alguns anciães do conselho do Braz, né? Eu, na ocasião, eu junto com o Gabriel, eu falei por que se não colocava o estudo da palavra de Deus, pelo menos para aqueles que lideravam, né? E ele disse assim, se nós fizermos isso, nós rachamos a igreja. Ou seja, nós perdemos o controle dela, né? Nós perdemos a unidade dela. Aí eu, na ocasião, disse, é melhor nós estarmos divididos pela verdade do que unidos pela mentira, né? Fernando, você sabe que esse é o argumento. Ontem à noite, nós assistimos aqui em casa, em família, eu, a Carla, minha esposa e os meus filhos adolescentes, o filme Lutero. E eu encaminhei para os grupos aqui do WhatsApp. O que o catolicismo alega? Isso. Exatamente. Olha o que a igreja evangélica fez. Ela dividiu. Por isso que existem infinitas denominações. Então a resposta dá na mão de um homem, ou de um grupo de homens. Essa é a resposta. Bom, se for, então as grandes heresias, as maiores heresias da história da igreja vieram justamente do catolicismo. Esse controle não está nas mãos de homens. Agora, não é porque homens, na história, distorceram a palavra de Deus que ela está errada. Mas Deus não deixou o controle da sua igreja para homens. Porque se ele tivesse feito isso com Pedro, por exemplo, né? O catolicismo diz que o Pedro é o primeiro papa. Bom, o Pedro que confessou a Cristo e disse que ele era o filho do Deus vivo, daqui a pouco ele deu ouvido para Satanás para que Cristo não fosse para a cruz. Olha só. Então, é o mesmo homem que confessou. Porque isso, o que está claro no texto? O governo da igreja é de Cristo. Ele é o cabeça. Agora, o que homens, que infelizmente acontece, e nós estamos sujeitos, se eu não estiver, pela graça de Deus, é só pela graça, com um grupo de irmãos que governam a comunidade cristã de Londrina, firmados na palavra, começarmos a achar que somos nós, que governamos, que temos o poder, que devemos governar aquelas pessoas, com absoluta certeza, nós vamos tomar um caminho que é contrário à palavra. Então, são homens falhos, pecadores, firmados na palavra que devem governar a igreja local.